Salve, rapaziada, estamos aqui para mais um podcast. Prazer, meu nome é Lucas Ferro, sou mecânico e proprietário da Espaço Car Center Automotivo. Hoje o nosso bate-papo aqui vai ser com o Daniel Ferro. É isso aí. Tudo bem, cara? Como é que você está? Bem, feliz, obrigado pelo convite de estar aqui nessa mesa, desse lado ainda, e muito bom estar aqui. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo podcast. Eu já vi alguns que fez, ficou muito bom e parabéns, é isso aí, estamos aqui para somar, conversar, prosear. Muito legal, e não é coincidência Daniel Ferro, né? É o meu irmão caçula, Daniel Ferro, e vamos bater papo sobre vários assuntos aqui hoje, mas ele também, hoje não é mais mecânico no exército, mas já foi mecânico, né? Vai contar essa história pra gente. Acho que muita gente não sabe, né? Eu acho que não. Era mecânico, né? Eu fui mecânico, né? De carro, tive oficina, mecânico de máquina, depois fui instrutor de máquina também, dava treinamento sobre montagem de máquina, desde máquina elétrica, máquina a gasolina, motores 2 tempos, 4 tempos, geradores estacionário. E tive uma longa jornada aí. Até 2019 eu trabalhei na área da mecânica, né? Só que depois de 2009, mais ou menos 2010, aí eu já fui trabalhar nessa área de máquinas. Saí da linha automotiva e fui para trabalhar com máquinas. É onde eu entrei para trabalhar. Já tinha trabalhado em uma franquia que aluga material para construção civil. Então, desde furadeira dessas hobby até um gerador grande, todo esse maquinário, eu trabalhei, aprendi e me tornei instrutor disso daí. Essa foi a minha área na parte da oficina, né? Junto com isso ali, eu não mexia, mas gerenciava a questão dos carros, os caminhões, né, com motor a diesel e tal, mas aí eu já não mexia neles, levava para a oficina. Mas a minha história foi crescer, né, filho de pai mecânico, foi crescer ali dentro de oficina, vendo e sentindo o cheiro da graxa desde cedo. Pequeno, né? 8 anos, eu acho, 9 anos, já estava ali trabalhando, né? Limpando as ferramentas, né? Então, hoje, sou pastor, dou treinamento de inteligência emocional, treinamento de Bíblia, né? Que é inteligência espiritual. Então, mudou um pouco o viés aí da profissão, mas desde também 2009 para frente, ali 2010, não, 2012 mais ou menos, não sei, faz uns 13 anos. Então, 2010 mais ou menos, eu já estava trabalhando, sempre fui de igreja e trabalhando já com o ministério de igreja, sabe? Sim. Pastoreando pessoas. Então, aí chegou agora, depois de uns 13 anos, que eu precisei me dedicar praticamente 100% ao pastoreado ou pastorado de igreja. Mas a minha história, a minha vida foi trabalhando com carro, com pessoas, com firma, e foi essa e aí, história. Para mim, eu achei até que ia ser mais tranquilo aqui, mas o Daniel já tem um canal no YouTube faz um bom tempo já, né? E já tem um podcast aqui. Há quanto tempo você tem um podcast? Eu acho que 2020. 2020. Então, em 2020... Não, acho que 2021. Já tem esse podcast... E a pressão aqui tá grande, porque o estúdio aqui é um estúdio dele, né? A gente fez uma parceria aqui agora com esse meu podcast também. E aí tô treinando na base aqui, cara. O cara tá metendo uma pressão aqui, não, mas tá tranquilo. Mas já tem uma experiência, né? Já fazendo podcast aí. E aí tem que aprender com você, cara. Você tem que me ensinar aqui. Chuta minha perna aí embaixo aí, dá umas dicas aí e tal. Então, mas a questão... na inteligência emocional nós falamos muito sobre isso. Tem uma sigla que chama CHA. C-H-A, como se fosse chá. Então, competências, habilidades e atitude. Então, se você pegar esse esmiuçado ali na questão da inteligência emocional, você vai ver que a competência é os seus talentos, aquilo que você possui. O H ali de habilidade é o quanto que você repetiu as suas competências. Então, entre as suas competências e as suas habilidades, dos resultados que você tem hoje, eles significam só 40%, no máximo. 60% dos resultados é atitude. Então, quando eu vejo assim, pessoas como você que está começando um podcast, eu falo em público, há 1 década e meia eu falo em público. Em cultos de igreja,
ministrando treinamentos. Então, eu sei que não foi fácil lá atrás. Hoje eu já falo para a câmera, faz já anos que eu gravo vídeo e tal. Todo tipo de questão do digital. E para você que está começando agora com o podcast, então eu vejo assim que esses desafios não é para qualquer um. Porque hoje eu vejo que você tem resultados na sua vida. E eu vejo que não é sorte, mas a atitude conta muito, cara. Muito. Porque muitas pessoas chegam numa oportunidade dessa. Pô, vou gravar. É a mesma coisa de pessoas que vai gravar vídeo. Ele grava 1, 2 vídeos, aí a pessoa olha e fala, nossa, minha voz ficou horrível. Nossa, cara, isso aqui ficou ruim demais. A gente é muito crítico de nós mesmos, né? Então, e aí a pessoa não entende que ela está num processo. Ela precisa fazer, repetir, para aquilo gerar nela uma especialidade. Então, um exemplo. A pessoa, ela grava um vídeo ali, uns stories, e ela posta. Aí se uma pessoa for lá e comentar, fazer uma crítica, se 99 pessoas falou positivo, mas teve uma crítica, cara, a nossa mente é meio que programada para isso. Não olha os 99 e olha... Foca nesse, sabe? Então, quando você começou esse podcast, eu sei que tem um leque enorme para você trabalhar, mas eu mega apoio. Eu acho que vai dar muito certo. E eu acredito que esses assuntos que você vai tratar, pelo menos é o que eu tenho visto aí, empreender, o empreendedorismo, e também a área que você atua, eu acho fantástico trazer isso. Por quê? Porque a vida para mim, hoje como pastor já há muitos anos fazendo isso, a vida só faz sentido quando você começa a transbordar na vida de pessoas. Enquanto a pessoa ela pensa nela, um exemplo, uma pessoa ela vai abrir uma oficina, falando desse viés aí, dessa questão de a pessoa que vai empreender com uma oficina mecânica. E ela pensa, primeira a questão, ela vai pensar nas necessidades dela. Tipo, eu preciso ganhar tanto, eu preciso... Mas isso ainda é uma primeira instância ali. Enquanto a pessoa não pensar em agregar mais pessoas, em alcançar mais pessoas, ela não vai conseguir ter prosperidade enquanto ela ficar só atrás daquilo ali. Entende? Então, tudo isso daí, a questão de você alcançar pessoas, a questão de você fazer como o seu podcast, imagina se 100 pessoas ouvir o seu conteúdo aqui, como você já gravou aqui, fala, cara, pô, isso me serviu demais, cara. Isso é uma fonte de inspiração para mim. Cara, a maior parte dessas pessoas você não vai ouvir falar delas, porque elas ficam no anonimato. Elas vão ouvir seu conteúdo, elas vão ver seu conteúdo, elas não estão se importando, cara, se o seu boné tá torto, se a sua camisa tá... Ela não tá se importando com isso, cara. A pessoa que tá precisando, ela ouve aquele conteúdo ali como ouro. Agora, quem está só de passagem, ou os haters, né, os críticos, isso daí não pode mover a gente, né? A gente começa a ser avaliado, né? Então essa é a preocupação da gente, né? É isso aí mesmo. Vou começar a fazer, isso vai ser avaliado, esse cara sabe o que está falando, que, né, como que você está se comportando na frente das câmeras, é muito desafiador. Então você está sendo avaliado muito, e acaba a gente tendo essa preocupação do que os outros vão pensar, o que estão pensando, né? Tinha que tirar muito isso, né, para fazer acontecer. Só que eu tenho esse medo, essa preocupação. Só que mesmo assim eu vou, cara. Mesmo assim já teve várias vezes que eu fiquei preocupado, o que vão pensar, o que vão dizer. Cara, vamos lá, vamos fazer e apenas aí que está a atitude. É aí que é uma pessoa de resultado. Se você vê, eu gosto muito de ler biografia e estudar a vida dessas pessoas. E você vai ver os caras mais top, cara, são caras que faliram, pô, um monte de vezes. Sim. Erraram, a lâmpada, né, Thomas Edison, 1000 vezes. Então os caras errou, mas não desistiu. É meio que aquela fala do Rambo, né? Então a questão não é quanto você apanha, é quando você consegue apanhar e continuar de pé. Apanhar você vai. Apanhar você vai. Apanhar você vai. Né? Então, a questão é quando a gente tem um propósito definido. Quando eu tenho um propósito, eu vou fazer um podcast, né? E para que eu vou fazer aquele podcast? Qual que é a definição? Para onde eu estou indo? E normalmente, ô Lucas, nós começamos a fazer sem propósito. Porque às vezes nós não tem como ter clareza. Fala, não, eu vou começar aqui porque... O resultado vai ser esse. Não tem como. Mas você começa a fazer. E você só vai conseguir alinhar a rota no meio do percurso.
Você não consegue alinhar essa rota antes de começar. Você começa... Tem que começar a voar. E depois você vai alinhando isso. Então, assim, eu como passei por muitos desafios desde a minha infância, né, você sabe? Então eu precisei aprender sobre muitas coisas. Eu fui colocado para falar em público diante de uma igreja sem conhecimento, sem condição, sem conselho, sem nada. E fui colocado e, Deus te escolheu para isso, só vai. E foi um trauma, essa é né? uma pergunta que eu ia até te fazer mais para frente, no caso. A primeira vez subiu no púlpito para falar, quantos anos você tinha? Eu acho que eu devia ter uns 26 anos, 25, 26 É anos. muito novo, né? Subir. E esse dia, como é que foi? Conta pra nós. Você subir, ter que falar, tem que ter uma palavra para um pessoal que tá te escutando. Sim. E novo, sem... Claro, todo mundo passa por isso, né? Todo mundo que começa tem a primeira vez e tal. Mas como que é esse dia? Conta pra nós assim. Você chegou Então, normalmente eu acredito que tem que ter um preparo, né? A pessoa que vai falar em público, ela tem que ter um preparo. Que seja de oratória, que seja... Mas ela tem que ter um preparo. No meu caso, não teve como ter o preparo para falar em público. Porque aí, para quem está aí nos assistindo, envolve a questão espiritual. Então, você tem uma crença que, através do mundo espiritual, você vai ter uma direção e ter uma revelação daquilo que é para você fazer. Então, tinha essa questão e tinha falta de preparo. Então eu subi para atender o primeiro culto, acreditando que ia acontecer algo ali, acreditando que Deus ia, né? E é o que foi falado para mim, né? Mas eu subi e foi um negócio tenso. Eu acho que devia ter ali, eu não vou lembrar com clareza, mas entre 150 e 300 pessoas. Tinha bastante gente, né? Então, e ali eu fiquei olhando para a igreja, não tinha conteúdo, não sabia como fazer, e eu fiquei, paralisado por uma questão ali que a gente acredita, ou acreditava sobre a ministração da palavra e tal. Eu fiquei ali praticamente uns 15 minutos. Esperando. Nossa, mas isso por dentro você vai entrando em... Não, você tem tranquilidade. Não, vai acontecer. Não, eu tava super tranquilo, eu queria morrer ali mesmo. Nossa, cara, não, é como, cara? Como tranquilo? Não tem como um ser humano. Cara, e todo mundo olhando e dizendo, né? Uns chorando, outros clamando a Deus, e eu ali. Tendo que levar a palavra para esse povo todo entendeu? Machucado ali, esperando... O problema é que isso perdurou, continuou por meses. Não foi uma vez. Um exemplo, eu tinha que atender o culto no domingo na parte da manhã, 9h30 da manhã. No sábado, eu já começava a passar mal no sábado à noite. Eu já não dormia no sábado, não dormia a noite inteira, lendo a Bíblia, preocupado e tal. Tudo isso, no meu caso, por falta de instrução. Então, por negligência enfim, né? Por várias questões... Que a gente colocou lá. Porque você... Mesma coisa. Você faria um negócio desse com teu filho? Ou pelo menos com um amigo seu? Falar, eu vou te colocar aqui para você falar em público 5 minutos. Não tem como, não tem lógica. Você sabe que se não o maior, é o segundo maior medo da humanidade é falar em público. As pessoas, elas preferem morrer do que falar em público. Você liga a câmera aqui, gravando, já é... Desafiador pra caramba. Agora você imagina assim, Lucas, você tem que ter uma palavra de Deus para entregar. Entende? De um outro lado, isso acabou me forjando, né? Isso te fez evoluir muito também, né? Ou morria ou caminhava. Né? Não tinha outro jeito. Ou você faz mal feito, é igual você aqui, nos seus desafios. Ou você vai fazer mal feito, ou você vai mergulhar. E aí você vai começar a assistir outros podcasts, você vai ver como faz isso, como faz aquilo, e só que o que vai levar ao resultado? Você não desistir do processo. Se você não desiste do processo, cara, não tem como não dar certo. Porque o talento, você desenvolve ele. Você não ganha um dom do céu, e você desenvolve através da sua persistência. Eu aprendi muito isso na música, porque eu também aprendi, né, tocar tanto sax quanto tuba sinfônica. Então eu aprendi que a música,
você tá ali estudando, tem um método para você estudar de instrumento, falando sobre o aprendizado. E você vai tocar e você tem as notas ali, chama embocadura, né? Que é para você colocar o instrumento e conseguir dar a nota certa ali junto com a chave. E você vai dar aquela nota, ou um conjunto de notas ali, e os dedos não vai. E a boca não vai. E aí você fala, cara, isso aqui é impossível. Não tem como ser possível. Só que um grande código disso daí, uma grande pegada, sacada disso daí, é que eu percebi que eu ficava ali 1 hora estudando por dia. E eu não conseguia, e eu ia dormir. E alguma coisa acontecia à noite. No outro dia você vinha melhor. Você vinha um pouquinho melhor. Ainda não estava bom, mas já tinha um pouquinho mais de facilidade. E aí eu dormia e... Então eu aprendi que o quê? A questão ali da música, e eu trago isso para a vida, do aprendizado, é você não desistir. Porque todo dia você vai melhorar um pouquinho. Mesmo que você não perceba. Mas na hora que vê, você já está fluindo muito. Então assim, para mim falar em público, o primeiro dia foi muito tenso. Depois de 3 meses ali, eu iria abandonar sim, então, entregar, né? Você pensou muito em desistir também? Nesse perrengue todo, falar, não dá, vou parar e... Na verdade não desisti meio que porque não tinha outro jeito. Porque é igual uma dor de dente, né? Você fala, não, aguenta aí. 3 dias vai passar. Você dá o que for, o dinheiro que for, cara, só tira isso de mim. É a mesma coisa quando alguém tá passando um desafio. Quer seja ele emocional ou tal, você só quer se livrar daquilo, cara. Ainda mais quando você vê que pô, minha vida não depende disso. Pra que eu vou ficar passando isso? E aí, só Daqui que... a pouco você repensa e fala, poxa vida, né? E aí tinha a questão de Deus, né? E se Deus confiou isso em mim? Cara, mas porque nessa questão espiritual, e como você aqui ou no seu trabalho, Deus não desce ali pra te falar, olha, faz isso. É meio que, sabe, você vai tateando e você vai vendo, pô, tá fazendo algum sentido, e você vai continuando, e é como você disse, né, você não desiste. Cara, não, eu vou, e aí os cultos também começou a acontecer assim, igual um instrumento. Todo dia melhorava um pouquinho, mas aí quando deu 3 meses, praticamente não teve melhora até esses 3 meses ali, foi só decepção, foi muito ruim. Aí aconteceu um movimento espiritual ali e tal, uma questão muito de Deus, do Espírito Santo ali, depois de 3 meses, quando eu ia deixar isso, e eu tive ali uma intervenção de Deus, né? Deus falou muito claro comigo que a respeito da Bíblia, a respeito da palavra, que Ele tinha me dado aquela condição de pregar uma palavra, uma mensagem, mas que estudar e saber onde estava e o contexto que estava na palavra não era obrigação dele, era minha. Você que tinha que buscar isso. E ele disse, a partir de hoje... Te prepara. Estude pelo menos 1 hora por dia. Foi essa a direção que eu tive e eu fui fiel. Isso vai fazer uns 14 anos, eu acho. Entendeu? Então, e aí começou a mudar tudo, porque eu comecei a estudar. Eu comecei a ver e falei, pô, não é assim. Não é aquilo que eu acreditava. Eu preciso me dedicar. Agora, nisso, eu também já era instrutor de treinamento na empresa que eu trabalhava, já tinha viajado muito fazendo treinamento, tinha tal, uma de máquinas, na né? veia aí, que você já liderava. Já liderava a empresa que eu estava, tal, já vinha desenvolvendo isso, né? Inclusive, antes de ir para o ministério da igreja, eu já liderava, mas em outra área. Liderava, sim. Ajudava, auxiliava a ensinar, a aprender música, tal. Era instrutor, a gente chama instrutor de música. Então eu já era instrutor e já ajudava no que podia ali. Então, mas mesmo assim, o tal do falar em público, que nem você tá falando comigo aqui, eu tô falando mais do que um papagaio, né? Agora, quando você vai entrevistar alguém, que você fala, cara, mas me conta aí. Porque não é fácil não, né? Não. deixa. Fale aí 2 horas, vamos ouvir sua história. Mas a ideia do canal minha, cara, inicial, que nem eu falei, eu vou me direcionar conforme vai acontecendo aqui. Mas a minha ideia principal do canal é trazer pessoas aqui para um bate-papo de pessoas com iniciativa, que com certeza todo mundo passou uma grande dificuldade, mas que faz acontecer. Dependente da dificuldade, faz acontecer.
E para quem está assistindo, ver que também é possível todo mundo fazer. Eu preciso de mais resultado na minha vida, mas eu tenho um pouco de resultado. Você tem muito resultado no que você faz. E muitas pessoas que, ou novas de idade, ou que estão começando ainda mesmo um projeto já um pouco tardio, mas que é possível a pessoa ir lá, fazer e não ficar de braço cruzado, esperando as coisas acontecerem e não fazer nada. Então, é trazer essas pessoas que têm uma história legal, que fez, deixou de fazer, teve a coragem de iniciar, que nem eu vi muito tempo atrás. A diferença de um homem para o outro é a coragem, né? De quem toma iniciativa e faz. Então, essa é a ideia do canal aqui. E é muito, muito legal compartilhar toda a sua história aí. Voltando um pouco, a gente vai voltar a falar desse legado que você já tem da igreja, mas lá atrás, na sua profissão, começou a trabalhar, você teve uma mecânica sua. Cara, eu com 20 anos, mais ou menos isso, eu casei com 18 anos, com 20 anos eu acredito que eu acho que é mais ou menos isso, eu já estava com uma oficina, porque meu pai, né, era mecânico, então eu já estava com uma oficina de máquina. Porque com 18 anos... Mas a primeira oficina sua foi de máquina? Não foi de carro? Não, foi de máquina. Por quê? Olha só, eu trabalhava com máquina. Eu trabalhava com carro. Né? Trabalhava com carro e tal. Aí casei com 18 anos. Trabalhava em uma oficina. Fiquei desempregado. O lugar que eu encontrei trabalho foi em uma empresa que trabalhava com máquina. Que eles precisavam de um mecânico de máquina. E eu fui lá fazer entrevista. Você não tinha essa experiência ainda? Não tinha. E aí eu cheguei lá... Eu vi o tipo de máquina, é bem mais simples do que um motor de um carro. Eu já fazia motor de carro e tal, e essas coisas tudo. Então, quando eu vi, a pessoa ficou meio assim, eu falei, não, deixa eu fazer um teste aí. Eu vou fazer um teste para você aí. Mas são máquinas complicadas. Eu falei, não, parte elétrica eu não conhecia quase nada. Mas a mecânica eu conhecia, então eu entrei. E rápido eu consegui pegar o jeito do negócio, foi muito... Então, eu com 18 anos fui para a oficina de máquina ali. Só que com 20 anos... com aquela experiência do meu pai que era empreendedor, que tinha oficina, que não sei o quê. Então, eu comecei o quê? Trabalhava durante o dia e à noite eu arrumava máquina. Comecei a pegar máquina de construtores e tal para me arrumar em casa. Eu comecei a arrumar e tal. Chegou um momento que eu não dava mais conta de arrumar máquina em casa. Era muito serviço. Então, eu ficava até meia-noite, 1h, minha esposa ajudando e... Aí eu falei, vou desligar da empresa e vou abrir meu negócio próprio. Vou ser dono do meu tempo, da minha vida. Mas eu era inexperiente. Eu não tinha direcionamento, enfim. Eu estava ali com uma equação exata para falir. Tudo que, a maior parte das coisas que precisa para uma pessoa ir mal na vida ou numa empresa, eu tinha. É a tragédia anunciada. É anunciada. E aí, cara... E vivia em uma vida muito difícil, muito de escassez, uma limitação. Mas eu falei, não, vai dar certo. Mais uma vez, acreditando em umas questões também, mas vai dar certo. Aí saí de lá para abrir essa oficina de máquina. Só que eu não me dei conta que as máquinas chegavam até mim porque eu trabalhava naquela empresa. Então as pessoas iam lá, me conheciam e traziam as máquinas para me arrumar. Quando eu saí de lá, secou a fonte. Eu fiquei com meia dúzia de cliente. Não tinha mais acesso a esse pessoal. Não tinha mais acesso. Lá. Parei aí foi ficando difícil. Aí meu pai, o pai comprou um salão e tal. Acho que eu tinha uns 21 anos. Que aí eu vim trabalhar com máquina, com as mesmas máquinas, num salão que ele cuidava da oficina e eu cuidava das máquinas. Quanto tempo você ficou na sua casa tentando? 1 ano, mais ou menos. Você viu que já não ia dar certo. Não, eu vi em 30 dias que já não ia dar certo. 30 dias eu já vi que não ia dar certo. Foi teimoso pra caramba. Mas então, cara, a questão... até depois a gente pode falar sobre isso. Eu acho que vários empreendedores que nos assistem aqui... Cara, o poder que tem você ter um conselheiro. Se eu pudesse colocar aqui em uma régua... se não o primeiro, um dos primeiros, cara. Seria o poder de uma mentoria. Você uma acha mentoria que todo vale ouro. empresário teria que ter uma mentoria? Não. Não acho não, é certeza absoluta. Certeza absoluta para qualquer um que quer ir bem, ele precisa ter. Depois pode até voltar nesse assunto. Mas por não ter isso,
Eu fiquei continuando tentando ali. Tentando, e é muito sofrimento, cara. É muito desgaste para você aprender aquilo que você pode aprender em meia hora, conversando com alguém mais experiente que você. E aí, o pai, ele comprou um outro salão e tal, ele abriu ali uma oficina para ele, e eu abri um negócio de máquina. As máquinas quase não viravam e ele parou com a oficina. Foi no salão onde ele mora hoje, inclusive. Exatamente. Aí eu abri lá, chamava Tec Máquinas. E ele, a oficina dele. Aí ele parou com a oficina, foi trabalhar com um caminhão, não sei o que e tal. Aí eu fiquei ali. Aí as máquinas eram pouco, aí foi onde eu abri minha primeira oficina. Eu acho que eu tinha 21 anos. Carro, sempre teve muito carro, né? Mas ali não virava. O ponto era muito ruim. Então era um final de rua que quase não tinha tráfego de carro ali. O primeiro problema. Não tinha ferramenta. Por mais que eu me virava bem, mas não podia dizer que era um profissional nessa área. Aí você imagina, uma pessoa que tem um carro, ele leva, aí vê 21 anos com um cara de moleque, ninguém confia. Chegava lá, as pessoas perguntavam, cadê o mecânico? Eu falo, não, é eu mesmo. Entendeu? Você tem carta? Pois é. E aí foi ali, então, aí fiquei uns anos ali, e aí foi caminhando. Aí depois tive uma sociedade, voltei para ali e tal, depois de 7 anos, 21 anos, depois de uns 5 anos mais ou menos, que eu tive uma empresa, estava precisando da mesma área de mexer com máquina, que é aquela que eu trabalhava lá com 18 anos, que eu não deveria ter saído, e aí teve uma outra empresa semelhante, né, que precisou de um mecânico, e aí eu fui lá, conversei com eles, e eu peguei desgosto por oficina, né, eu não gostava de... Você nunca teve muita paixão por essa profissão? Não, para mim a questão da oficina, eu sempre gostei, um exemplo, de fazer um motor, sempre gostava, fechava a oficina ali, fazia à noite os motores, quando tinha para fazer uma revisão e tal, mas eu achava muito ruim, um exemplo, o cara ele ia lá, gastava 2.000 de peça, aí cobrava 200 de mão de obra. As peças nunca foi um problema para ele pagar, mas a mão de obra era um problema para o cara pagar. Outro problema que eu, pelo menos, vivenciei isso. Eu lembro que uma vez eu peguei um gol bola, que o carro, de vez em quando, ele apagava. Mas não tinha tempo, nem hora, nem rotação, nada. De vez em quando ele apagava. E já tinha passado na mão de 3 mecânicos, ninguém tinha resolvido. E o cara deixou para mim fazer. E eu fiquei trabalhando nesse carro 3 dias para descobrir que tinha um chicote. Eu tive que tirar os carpetes, tudo, mas nisso eu já tinha mexido em tudo no carro. Bomba de combustível, motor, tudo. Aí eu tirei o carpete e fui seguindo. Tive que pegar um manual do carro, o manual de parte elétrica ali, sabe? O esquema elétrico. O esquema elétrico dele. Para ver onde o fio da bomba passava. E aí fui vendo, aí fui tirando o carpete. Uma emenda que fizeram, eu acho que colocaram um bloqueador e arrancaram o bloqueador e fizeram uma emenda muito porca ali, perto do assoalho ali, no túnel do carro ali. E esse fio de vez em quando esquentava, aterrava. Mas e aí, como que cobra 3 dias de serviço? Pra você falar pro cara que é uma emenda do fio. Muitas das vezes, o que você cobrar já não vale a pena. Pode cobrar caro que já não vale a pena. Não vale a pena. Ainda mais você novo começando, que o difícil quando tá começando é que aparece muito aproveitador. Então. E você não sabe cobrar, não tem confiança para cobrar, quer ganhar cliente, e aí você fica na mão. Isso daí é horrível. Quer provar que você é bom. É horrível. Você quer provar legal, que você é um bom mecânico. Quer ser legalzinho, quer fazer amizade ali e tal. Eu vejo alguns amigos meus que montou oficina, cara, inexperiente começando, eu fico vendo, eu falo, cara, não deixa esse cara... Tem clientes que é folgado. Aproveite da situação, porque tudo muito, né, muito cru, você não está preparado nem para... Pois é. Cara, a gestão ali envolve um monte de coisa. E o pessoal não se valoriza. Até hoje tem mecânico velho. Não estou falando mal de mecânico, não. Mecânico velho que for. Até foi um assunto no outro podcast aqui. De se valorizar. Só que se capacite. Tenha uma estrutura legal. Que seja estrutura não. Pode ser no quintal da sua casa. Faça bem feito. E resolva o problema. E tem que cobrar. Pois é. Se você não é capacitado de ficar lá fazendo só gambiarra e serviço mal feito, você vai só ter esse tipo de, né? Mas tem que saber cobrar. Então. Não explorar, ser justo no valor, né? Porque esses 3 dias que você ficou aí, e aí? E já tinha passado em vários e ninguém tinha resolvido.
E aí, eu não sei se eu cobrei R$300, quanto eu cobrei, mas eu falei que era emenda. Por quê? Eu falei, não vou Sim. falar que é uma peça que eu troquei, sendo que eu não troquei. Não vou falar, eu vou falar o que é. Só que aí a pessoa fala, nossa, mas pra você fazer uma emenda no fio? Não foi, cara, pra fazer uma emenda no fio. Foi pra resolver o seu problema que ninguém resolveu. Entende? Então, isso pra mim... Outro dia eu lembro de um cara que chegou lá com um demônio de um Palio. Lembro até hoje. Um Palio preto 1.0. Faltava ser 16 válvulas só isso. Não era. Só que o cara chegou com o motor no porta-mala. Nossa, mãe, desmontado. Desmontado. Ele tinha desmontado com um amigo lá e não sei o que e tal. E eu peguei pra fazer. Precisando levar o pão pra casa. Entendeu? Essa oportunidade aqui... Mas sabendo que é o BO. Mas você não tem opção. Você precisa pôr a comida, como você falou, dentro de casa. Não tem como você falar, esse serviço eu não vou pegar. Você dá graças a Deus de ter chego. Aí o cara não tem dinheiro. Se ele tivesse, ele já não tinha nem desmontado o motor. Então, por não ter dinheiro, ele tentou fazer. Aí peguei, mas fiz o motor, bala, ficou top. Então, quanto a isso, só que acontece, dava partida no carro, cara, não tinha que Satanás fazia o carro funcionar. Eu inexperiente com a parte de injeção, eu comecei, troca bico, e mexe nisso, e mexe naquilo. Eu não sei nem se eu tinha raster. Eu acho que nem tinha, não sei como que chama hoje, mas eu chamava de raster, scanner, né? Raster é uma da Raven, uma marca. Né? Uma marca, raster. E raster. é o scanner que é o... E aí, o que acontece? Eu trabalhei nesse carro, cara, e aí eu fui fazer um teste de arrastar ele com outro carro. Foi fazer o 24, claro. Primeiro fez o 24 com a bateria. Não pegou, vamos arrastar ele. Aí pegou e funcionou, mas olha, motor novo, cara, zero, pegou no tranco. Depois de arrastar e tal, aí ficou bala funcionando ali, mas desligava, não pegava. Isso foi dias, e o cara vinha na oficina e, nossa, mas não tá pegando, não sei o que e tal, e ia embora. Depois de dias trabalhando, eu descobri que esse carro sempre teve esse problema crônico, cara. Isso é muito desleal, né, cara? Porque o cara não me falou, o motor tá fundido, mas ele também tem um problema de não pegar. Ele quer que você já faz o pacote, faz tudo e arruma. Tem muito disso, cara. Hoje em dia acontece muito isso. Você tá entendendo? Mas se hoje eu pego um negócio desse, cara, quer nem saber, meu, leva seu carro embora. Entende? Mas naquela época você se sente na obrigação, e eu fiz o motor. Então o carro tem que... E ali, aí eu fui descobrir, era um módulo, cara. Com problema, nada a ver com o motor. Tinha nada a ver com o motor. Aí eu não sei o porquê. Aí troquei o módulo. Peguei um módulo usado de um ferro velho. Muito mais difícil, né? Naquela época. Módulo, scanner, injeção. Pouca gente mexia com injeção. Não tinha. E outra coisa, qual que é a questão? Hoje, eu não sei se para oficina é assim. Mas hoje, se eu pegar esse celular aqui, colocar o modelo dele na internet, colocar assim no YouTube, como trocar a tela de tal celular, eu acredito que vai aparecer lá. Alguém trocando e ensinando a trocar. Então, eu acho que problemas em carro, não sei como é que é, mas também deve ter muita gente falando de problemas crônicos e ajudando, ou que seja um blog, não sei. Mas naquela época não tinha, cara. E aí eu consegui esse módulo usado, lembra até hoje, paguei R$200, coloquei no carro e zerou. Então isso me deixava um desgosto. Ou seja, o que eu ganhei naquele carro, não ganhei, foi prejuízo. Entende? Você foi pegando nojo não, raiva, cara. Raiva. Mas é que nem você falou, a questão, quando você tem um mentor, são tempos diferentes, né? São tempos diferentes. Mas eu acho que o importante hoje, cara, é você chegar numa pessoa com uma experiência e nem que seja falar, cara, deixa eu ficar aí com você de graça trabalhando, eu até te pago, me ensina aqui o que eu devo fazer e vamos. Porque muita gente tem esse negócio de fazer e querer fazer escondido de todo mundo, porque senão vai dar errado. Ah, não, eu vou abrir ali, mas não vou contar pra ninguém, porque senão olho gordo, não sei o quê. Ah, não, eu vou fazer aqui, mas... Cara, eu penso totalmente diferente. Eu jogo pro universo, pra quem eu puder falar em algumas situações, né, porque tem que ter ajuda de quem já teve experiência, pra você não pagar um preço que... Não, sim, tem com um certeza. mentor, cara. Eu já tive dois. Você é um cara que eu uso como um mentor meu. Qualquer BO chabu que eu tenho na minha vida, Daniel, vem cá, cara. Tô querendo fazer isso. O que você acha? Mas essas opiniões valem muito, cara. Você ter opinião de pessoa... Claro que você não vai chegar pra qualquer um. Tanto é que a questão de um mentor, você só deve pedir mentor que tem especialidade no assunto. Ou experiência.
Uma dessas duas colunas a pessoa tem que ter. Você, um empresário, o cara quer abrir uma oficina e tal, você pode ser um mentor top, entende? Então, porque você tem experiência naquilo e tem resultado. Não adianta nada pedir para um falido que não conseguiu fazer o negócio funcionar, entende? Ou também uma pessoa que lida bem com a inteligência emocional, metas, objetivo. Por quê? Ele pode ensinar o cara a abrir um aeroporto de avião. Ele não sabe nada de aeroporto, mas ele sabe as métricas, como que você faz para ter um resultado em qualquer área. Ele vai te indicar, você tem uma pessoa que mexe com isso. Então, agora as pessoas vão pedir uma direção para quem? Um exemplo. O pai do cara trabalhou 30 anos, 40 anos em uma firma e aposentou. O cara vai abrir um negócio e quer pedir uma opinião pro pai. Então, por experiência de vida, o pai pode falar alguma coisa, mas ele não serve de mentor. É a mesma coisa de uma mulher que vai pedir opinião de casamento para a mãe que teve 3 divórcios e tem problema com o homem. Não vai dar bom. Não vai rolar. Não vai. Entendeu? Então, o mentor nesse assunto é a maior riqueza. Quem está nos assistindo, se vai abrir uma oficina, uma empresa, qualquer uma que seja, mas se tratando dessa área, ele vai eliminar 80%, para não falar 90%, 95%, 80% dos problemas se ele tiver um mentor. Mas a cultura do brasileiro é uma cultura muito errada. Não valoriza isso. O brasileiro, ele valoriza o cantor cantando que eu vou te pegar, vou te arrebentar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso é valorizado pelo brasileiro. Um mentor que ele cobra para dar uma mentoria, ele é taxado de ladrão. Por isso que é uma nação de pobres e infelizmente ignorante. Por quê? Um exemplo. Se eu vou abrir uma oficina hoje e eu falar, Lucas, eu preciso abrir uma oficina e eu queria saber de você quanto que você cobra para me mentorear nesse processo. Durante 6 meses eu vou estar com você aí. 3 meses. 3 meses. Eu quero que você me mentorie uma vez por semana e você me dê a direção e tal. Quanto que você cobra para fazer isso? Você tem alguma noção de valor? Quanto você cobraria? Não. Nunca parei para pensar. Já pensei em dar um tipo de mentoria assim. Uma vez um amigo meu até abriu a mecânica e queria trocar ideia comigo, tal, e eu naquela correria. E eu falei, cara, eu tenho muito para te ajudar. Só que eu não tenho tempo, cara. Então faz o seguinte. Aí eu falei, cara, vou abrir uma mentoria aqui e tal. Mas fiquei todo com vergonha de cobrar, achando que, é que nem você falou, o cara vai estar achando que você está roubando ele, em vez de você... Mas nessa questão você está deixando de abençoar o universo. Entende? Porque o que você tem, vamos supor que você morra e leve isso com você. Olha o prejuízo que você vai dar para o mundo. Do que adiantou você aprender tanto sem você compartilhar com ninguém? Então, assim, se uma pessoa... Vamos pensar que a pessoa vai ter 3 meses de mentoria com você. Vou colocar simbólico aqui. Hoje uma oficina básica, com um elevador e umas ferramentas e algumas coisas ali, você vai gastar o quê? Uns 50, 60 mil para abrir? Gasta mais, né? Porque se você for colocar hoje, tem que ter um scanner. Mais básico que seja, tem que ter um scanner, compressor, elevador, ferramentas. Mas uma básica, a pessoa vai começar devagar. Ela começa ali, vai. Uns 60 mil. 70 mil reais. Ela compra um elevador, algumas ferramentas aí, começa... 70 mil. Se essa pessoa ela tiver clareza e inteligência emocional, ela te pagaria no mínimo 20 mil reais. Mas o brasileiro ele não pensa assim. Se ele pagar 20 mil reais para você, a chance dele conseguir ter sucesso é muito grande. Se ele não pagar, a chance do fracasso é eminente. É muito maior. É muito maior. Questão de tempo e pouco tempo. Exatamente. Você vai ter um compromisso com o cara. Então, você vai estar mentoreando ele ali, como você disse, vamos por 6 meses. Então, ele pegou um problema, ele não vai ficar, vou perguntar pro cara de novo. Não, cara, você é o mentor dele, você está recebendo para isso. Cara, eu peguei um problema aqui em os caras dizem muito que Peugeot dá problema, né? Em um Peugeot aqui e tal, ele tá falhando aqui, cara, já troquei bobina, tal. A direção sua, além de toda a estrutura para abrir. Como abrir, o que comprar, como comprar, que marca de elevador, não compra esse, compra esse depois, não mexe com alinhamento agora, é melhor você... Todo esse direcionamento, isso vale ouro do mais refinado que tem. Então, o que acontece? Aí ele pegou um problema lá. Não que você vai estar ali 24 horas, o cara tem que se virar, mas ele tá com um desafio lá,
Você vai falar, cara, eu já peguei assim, vai em tal pessoa, ele mexe com isso daí, ele verifica se o módulo está com problema, ele consegue aí testar o painel para você, fala que foi o Lucas que pediu para você ir lá. Mas deixa eu te falar uma coisa, hoje tem algumas pessoas que vendem treinamento na internet. Muitas pessoas vendendo curso técnico. Como fazer um câmbio automático, como mexer com injeção, hoje injeção direta, motores turbo, carro elétrico, carro híbrido, é mais recente, mas sempre teve muita gente vendendo esse tipo de treinamento. Quantos treinamentos eu não fiz? Você também. Só que hoje em dia tem poucos, mas já tem muitas pessoas que eu até fiz de alguns treinamentos que é muito top, falando mais da gestão da oficina. Porque às vezes o cara ele é um técnico bom. E não precisa que eu esteja lá ensinando ele a fazer um técnico. Às vezes o cara é melhor que eu. Em técnico. Para trabalhar, para fazer. Ali no pátio da oficina, ali no chão da oficina, o cara domina aquela área. Só que o principal, cara, é a gestão. Exatamente. Só que aí, o que entra? A gestão, ela é complexa porque o cara não quer que você chegue lá e fale, você vai fazer isso com o seu dinheiro ou isso com o seu dinheiro. O cara quer pegar o dinheiro, ele quer usar todo o dinheiro dele. Às vezes o cara já tá com 5 boletos atrasados da vida particular dele lá, da casa dele, ele tem que pegar esse motor que ele fez, tem que ir lá socorrer tudo. E a empresa vai sempre minguando. Então, assim, mais importante até do que a parte técnica é a parte da gestão. Sim. E o que o pessoal ensina, alguns ensinam hoje, é você ser empresário. Então, o que você tem que ser, a partir do momento que você quer abrir uma mecânica, cara, você é empresário. Esquece que você é mecânico. Você é mecânico, sim. Você vai fazer a sua parte técnica, o diagnóstico, trabalhar. Só que não adianta você fazer 10 carros num dia e ter quem vai pagar os boletos, quem vai fazer nota fiscal, quem que vai fazer contato com seus fornecedores, como que você... Eu já tive porta fechada de fornecedor porque eu atrasava a conta. Por total descontrole. E não é porque não tem como pagar. Não, é por descontrole. Agora, coloca uma pessoa dentro da sua empresa e fala, opa, você não pode fazer isso, tem que gastar isso, aquilo. O cara fala, cara, não tem como. Por quê? Começam errado. Sim. Isso daqui, para quem está empreendendo ou já tem a sua oficina há muito tempo, isso daqui vale muito, muito, muito para as pessoas ouvirem isso aqui. Porque a gestão da empresa, a questão dos problemas técnicos, ele vai ter uma base, um amparo. Ele Sim. não vai estar sozinho, então ele já tem essa tranquilidade. Se ele é um técnico muito bom, mas normalmente o cara é o quê, Lucas? Ele é o mecânico, ele é o secretário, ele é o atendente, ele é o que faz a limpeza, ele é tudo. Ele é tudo. E não vai fazer tudo bem feito. E aí ele tem a mulher em casa, ele tem os filhos, aí ele não tem um prolabore, ele não separa o salário dele do que a empresa fatura, ele não tem capital de giro, ele não sabe nada de fluxo de caixa, ele não sabe gerir nada. É aquela pessoa que aprende a fazer um bolo, e aí todo mundo vem comer o bolo na casa dela e fala, nossa, mas por que você não faz isso para vender? Nossa, esse bolo é maravilhoso, você devia trabalhar com isso, sai do seu emprego. Nossa, não, cara, fazer o bolo é mais fácil que tem, é a coisa mais fácil que tem. O difícil é gerir, fazer a venda do bolo acontecer. Então, é a mesma coisa da oficina. Então, se a pessoa ela tem uma mentoria com você, eu acredito que você deveria abrir isso. Você deveria abrir a oportunidade. Aliás, até nesse podcast, se eu fosse você, eu deixava o link aí embaixo. Porque nunca sabe quem está precisando. Deixar o link aí para as pessoas te procurar. Porque assim, nós falar, mas quem que vai pagar 2.000, 3.000 em uma mentoria? Cara, quem está com dor, paga qualquer preço para aliviar aquela dor. E é isso que nós temos que saber. 100 pessoas não vai querer. E não tem esse acesso, né? Não tem. Tem empresa que está aí falando, vem cá que eu vou te ensinar. Entendeu? Vou deixar o link aqui, eu vou deixar... Mas deixa para você fazer um teste. Sabe por quê? Porque, olha só, você vender um curso técnico gravado é bom. É bom, muito bom. Só que não tem nem comparação com uma mentoria, cara. Uma mentoria vai ser isso daqui, tete a tete, e conversar e falar, cara, tô com um desafio, cara, porque a oficina eu tenho que fechar mais tarde, minha esposa não quer, cara, fica brigando comigo porque eu tenho que chegar mais cedo. E aí você que já passou por tudo isso, mais de 20 anos, vai falar, cara, a minha direção para você fazer isso daqui. E a pessoa vai falar, uau,
Cara, então é para esse caminho que eu vou. Se ela não tem uma direção, ela acha que é uma mentoria cara, Lucas, não tem problema. Ela vai demorar 5 anos para aprender o que você falaria para ela em 40 minutos. É 40 minutos para você dar uma direção para uma pessoa, para que ela tenha uma direção. Hoje, uma sessão comigo de mentoria, de inteligência emocional, espiritual, é R$650. R$650. 1 hora, 1 hora e meia. Eu canso de receber mensagem. Cara, essa mentoria salvou minha vida. Eu queria só te agradecer porque mudou a minha vida. Por quê? Porque você tem clareza. Agora, qualquer mecânico pode ser um mentor? Não. Primeira coisa que você tem que olhar para ver se uma pessoa pode ser seu mentor ou não. Os resultados. A pessoa pode, Luca, nunca ter passado pela escola. Estou sendo assim extremo, né? Não é bom, mas ele pode nunca ter passado por uma escola. Tem resultado? O que mais tem hoje fazendo Uber, e tem irmãos da igreja e tal, que eu amo fazendo Uber, e tá tudo certo. Mas o que mais tem são engenheiros, advogados fazendo Uber. Por quê? Porque o diploma não te faz ninguém, irmão. Embora é importante, mas não faz ninguém. A faculdade hoje não é diferencial nenhum. Nem hoje, nem... Agora, uma pessoa que é um empreendedor, o jogo e as regras do jogo é diferente, irmão. Uma pessoa que ela tem 10 anos de resultado de uma empresa, essa pessoa, ela já provou para o mundo que ela tem resultado, tem capacidade, que ela tem um feeling para aquilo, ela tem o know-how, ela sabe o que está fazendo. Cara, isso vale ouro. Isso vale ouro puro. Então, essa pessoa, ela já sabe, ela já passou pelas crises e sobreviveu. Mas a pessoa não tem essa clareza. Ele acha que ele é um bom profissional, ele é um bom mecânico. E eu não estou aqui falando de ninguém para... Até colaborador meu. Fala, quer montar, cara, aqui você não vai ter... Você tem aqui até um teto, um chão para você chegar aqui. Mas, cara, você tem que evoluir, você tem que aprender, quer montar a sua, monte. Mas ela tem que entender que ela é um mecânico. Mas o mecânico, cara, não consegue fazer uma firma rodar. Não adianta você, que nem a gente falou no começo, não adianta você ser um bom técnico. Porque uma empresa depende de algumas peças-chave para rodar e você conseguir ter resultado. Porque abrir qualquer um abre. Exatamente. Você pode vender um carro, financiar, comprar parcelado, qualquer equipamento e montar. Exatamente. Cara, mas a gente quer que monta. Isso é bom que o amigo nosso seja próspero, o vizinho, todo mundo que seja próspero. Gente, quanto mais o mundo for próspero, melhor para todo mundo, né? Com todo mundo miserável. Você tem resultado. Então, mas tem alguns pontos numa empresa para ela funcionar. Sim. Não adianta você ser um bom soldador e solda container e monta um monte de container e você vai começar a exportar container para o mundo inteiro. Não Cara, faz sentido. Não faz. Só que os mecânicos acham que ele... Eu digo mecânico, né? Porque é a minha área. Ele acha que ele é um bom profissional, ele vai montar mecânico e vai ter sucesso. E seria top você ter uma... Tem muitos grupos de mecânico para dar dica técnica. Tô com uma Renegade aqui que tá com um problema assim. Tô com uma Lamborghini como aqui que facilitou o WhatsApp, né, cara? Isso daí facilita muito. Mas de gestão, tem poucos grupos. Eu tenho por exemplo, de gestão, que eu faço parte, e tem alguns grupos de mecânico, de área técnica. Mas o mecânico, ele nem quer perder tempo com gestão. Sim. Então começa por aí. Ele sabe ganhar dinheiro, às vezes, lá no pátio, lá no chão da oficina, ele sabe fazer acontecer. Mas a gestão, ele não sabe nem quer aprender. Então, peraí, você tem que ter pessoas para fazer isso. Só que você monta a sua empresa achando que vai fazer tudo sozinho. Não vai ter uma pessoa para o financeiro, uma pessoa para orçamentista, E aí é onde essa estrutura não é fácil ter no começo também, né? Então, mas se não tem, não comece. E as pessoas não gostam de ouvir isso em uma mentoria. Espere um pouco mais. Espere um pouco mais até você ter, ao mínimo, 6 meses de salário já reservado para você. A estrutura para fazer. Não, eu vou fazer. Vai, irmão. Vai. Daniel, 6 meses de salário para você. E aí você tem os 6 meses de... Como que é complicado? O custo da sua empresa. Até hoje tem empresa grande que não sabe qual que é o custo. Não sabe qual que é o ponto de equilíbrio. Não sabe qual que é o seu ticket médio. Coisas que às vezes eu vou conversar com alguns mecânicos, alguns tipo assim, e tudo bem se você não sabe, mas é importante saber. Cara, qual que é o seu ticket médio? Não sei o que é isso. E o ponto de equilíbrio? Muito menos. Entendeu? Então, assim, essa gestão eles não sabem e não querem, e é difícil. Só que eu mudei muito a minha empresa quando eu fui
eu deixei de investir na área técnica e fui investir na área pessoal, tanto emocional como empresarial. Gestão de pessoas, tudo isso é a diferença, né? O resultado vem aí. A Bíblia em si, ela é o livro que tem maior sabedoria. Quem está nos assistindo pode, com todo respeito, ser um agnóstico, um ateu, não tem problema. Mas a Bíblia contém. Se você pegar os maiores best-sellers, os livros mais vendidos, aí você vai ver que vários trechos, e os principais trechos, eles extraíram da Bíblia. Porque é um livro de extrema sabedoria. E Provérbios, capítulo 13 ali, vai falar algo poderoso para isso. Vai falar a respeito de você, quando você abre o negócio, quando você vai começar, quando você... Primeiro vai falar do conselheiro. Entende? Mas o capítulo 13 vai falar a respeito de você ter... Como que eu posso usar a palavra para... Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Procura aí. E eu já vou pedir o pessoal aqui, ó, que está assistindo a gente. Pessoal, se inscreve no canal aí, dá um joinha, comenta. Pede assuntos aí que a gente pode falar no próximo podcast, porque acho que no primeiro podcast o pessoal já vinha pedindo já. Convida tal pessoa, convida tal pessoa. Então comenta aí. Quem que a gente pode chamar, trocar ideia sobre que assunto. Provérbios 3:13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Isso daqui é uma das chaves principais dos judeus para ser os mais ricos do planeta. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que dá ele do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. A sabedoria é melhor do que o lucro da prata e a renda do ouro. O que é sabedoria, cara? Que é o que nós estamos falando aqui. É a pessoa entender. Hoje, os mentores se dizem muito assim: aprende as regras do jogo antes de você jogar. Se você não aprender, irmão, você vai patinar. Você vai quebrar. Tem uma questão que a gente chama de aborto. O que é o aborto? É tudo que nasce prematuro. Então aqui migramos, né, no assunto aqui para isso, né, para quem vai abrir e empreender, estava falando da minha história. Mas o que acontece? Quando uma pessoa ela vai abrir, ela vai iniciar um projeto e ela na ansiedade, vou fazer, a maior parte das vezes nasce antes da hora. A pessoa tem 25 anos. O momento ideal para ela abrir aquele negócio, aquela empresa, vamos desenhar um quadro, seria com 28 anos. Mas ela, não, todo mundo falando que vai dar certo, ela antecipa 3 anos. Seria os 3 anos que ela já está trabalhando numa empresa legal, onde ela faria um colchão financeiro, uma reserva financeira, compraria seus equipamentos, arrumaria uma mentoria. Esses 3 anos de preparação ela descartou e abriu com 25. Isso normalmente vai acontecer o quê? Um aborto. Nasce antes da hora e morre. Quando morre o projeto, pensa que todos nós temos uma bateria, um nível de energia. E as pessoas com 25 anos, ela gastou 90% da energia dela ali, tentando e a energia foi esgotando. Chegou com 28, está com 10%, piscando a bateria. Era a hora dele começar. Já foi. Ele já não aguenta mais. Ou seja, já não tem mais sonho, está frustrado, dizendo que empresa não sei o que e tal, não vai querer mais fazer. Por quê? Nasceu antes da hora. Então, ninguém quer ouvir isso em uma mentoria. As pessoas querem ouvir, vai dar certo, vai para cima, mas não é assim. Então, por isso que tantas empresas abrem e fecham. Podia vir de berço um pouco? Claro que os seus pais não têm um preparo, cara, é complicado. Sim. Mas podia vir uma escola, talvez poderia preparar um pouco para o pessoal. É os 2 pilares, né? A igreja deveria ensinar isso daqui. Não, eu sei que o público aqui talvez não é dado ou não é envolvido com a igreja, mas na igreja tem muito essa questão, né? E eu sou pastor de igreja, estou falando daquilo que eu conheço. Tem muito Deus vai fazer. Errado isso daí. Então, Jesus, sabe o que Jesus falou sobre esse assunto que nós estamos falando aqui? Jesus, ele deu ali um código muito poderoso sobre isso. Ele falou, quem vai construir uma torre e não senta primeiro e analisa se vai ter a condição para chegar até o fim?
Ele diz, quem é o insensato que faz isso? Quem é o insensato que vai para uma guerra sem antes analisar quantos soldados ele vai ter que vencer? Porque se ele vê que ele não vai ser capaz de vencer, logo ele vai mandar o mensageiro para um acordo de paz. Entende? Então, assim, a sabedoria, que é o que nós estamos falando aqui, é buscar o conhecimento, cara. É buscar pessoas que já fez, pessoas que já têm a experiência daquilo ali. Então, a igreja deveria ensinar isso. Para começar, regra de fé. Não, mas não tem igreja, não frequenta igreja, tal. A escola, ela treina todo mundo para ser burro. A escola, ela treina todo mundo para ser burro. Então, o modelo de escola que nós temos hoje que modelo de escola? Quando veio a Revolução Industrial, então você percebe que as empresas eram o quê? As empresas começavam a trabalhar 7h30, 7 horas. Então, a escola foi adequada ao horário das empresas, para que os pais pudessem deixar os filhos nas escolas e ir para a empresa. E aí começou a desenvolver a questão das carteiras alinhadas, para já treinar o cérebro para a linha de produção. Todo mundo juntinho ali, sendo emburrecido todo mundo junto, aprenda... Sai dali pronto já para... Sai dali pronto. E um aluno que falasse assim, viu, mas isso daqui, se eu fizer diferente, não, tá errado. E antigamente era até na reguada. Não pode, tem que pensar igual todos. Se você pensar individual, você é esquisito e você é excluído. Totalmente emburrecedor. Já para as pessoas saírem ali domesticados a quê? O que os nossos pais falavam para nós até uma década atrás? Até hoje falam, né? Olha, estuda. Estuda para você ser alguém na vida. Essa é a cultura que foi desenvolvida. Estuda para você ser alguém na vida. Entra em uma boa empresa que vai te dar segurança. Não fica esse negócio de trabalhar por conta que não dá futuro para ninguém. Vai trabalhar numa empresa que você vai ter uma cesta básica, que você... Cara, é o cúmulo. Se a criança está fazendo um desenho de um elefante aqui, começa a fazer diferente, o pai vem e fala, não é assim elefante, ó. É assim, ó. É dessa forma aqui que tem que fazer. Como que ele vai aprender a ser empreendedor? A deixar fluir a inspiração e fazer aquilo que ele nasceu para fazer. Então, a escola ela joga totalmente ao contrário. Você vê os bancos. Ontem eu recebi uma mensagem e eu fico analisando. Isso é demais, cara. Os bancos tormentando. Se a fatura está muito pesada para você, parcele. Eles querem... Cheio de opção. Eles querem você refém. A todo tempo eles querem você refém do sistema. Parece teoria da conspiração, mas não é, cara. A escola, o que ela deveria ensinar? Eu vou falar... Bom, é o seu podcast aqui, aí se eles for xingar, vai xingar você. Mas a escola ensina tantos caras para ficar burro, Luca, porque olha só o cúmulo que é. Para você receber no Nordeste uma Bolsa Família de R$200, você não pode trabalhar. Se você trabalhar, você perde. O cara vai querer trabalhar? Não vai nem a pau. Mas já é pro seguinte: fique na pobreza, burro, ignorante, sem conhecimento, para que fique comendo na nossa mão. O mínimo que deveria ser feito, nós vamos te dar 200. Se você arrumar um trabalho que ganhe 2.000, nós vamos te dar 400. Quem quer ficar desempregado? Mas o sistema é feito para que as pessoas não pensem, cara, não pensem. Então as pessoas começam de 10 empresas, 9 fecha, cara. Não tem jeito. E eu tenho experiência, eu fali, eu fechei. E hoje eu dou mentorias e treinamentos sobre como fazer. E eu acabei pegando uma experiência nisso, um discernimento. Normalmente eu consigo chegar numa empresa ou numa loja tal, eu entro e eu normalmente como se diz, é batata. Se eu falar, isso aqui vai fechar, você olha ali o que estão vendendo, como estão fazendo, quantas pessoas estão ali trabalhando, como estão atendendo, a organização, a clareza, o tipo de coisa que estão vendendo, em que valor estão vendendo. As pessoas já começam, uma empresa já coloca 3 pessoas da família ali, ou seja, ao invés de 2 está buscando uma renda fora. Então você, cara, isso vai dar ruim. O ponto vai fechar isso, e fecha mesmo. Então isso deveria ser... Porque a pessoa acha que só abrir é o suficiente, que nem eu estava falando. O importante entendeu? Então, para mim, aqui, é fechar só o raciocínio, essa questão que você disse aí, de aprendê-la no começo, a matéria que deveria ser ensinada em todas as escolas, desde a primeira série. Inteligência financeira, cara. Todos deveriam aprender na escola a fazer investimento,
a pegar o que ganha do pai e investir 30% nisso. É na escola que se aprende isso. Mas se você ensinar isso na escola, quem que vai ficar na mão do governo? Quem que vai trabalhar para manter isso tudo? Então você tem um trabalho com o teu filho na tua casa de ensinar ele vai para a escola e muitas vezes ele vai desaprender tudo isso. Na escola, dependendo da escola, se for uma escola pública, sobrou um tempo da aula ali, vamos colocar um funk para as meninas de 10 anos rebolar e os meninos bater na bunda delas. Que é coisa que eu já vi. Entende? Então, o sistema está preparado para esse tipo de coisa. Aí você vai, né, o povo vai, né, mas você vai ver as músicas hoje. É música só de corno, é música de nego quebrado, é música... Que informação que essas pessoas estão captando para a vida? Vamos beber mais uma, vamos tomar mais uma, vamos... Vida de falido, cara, derrotado. E isso... Como diz a música lá, não tenho casa, não tenho teto, o importante é o lepo-lepo. É nessa pegada. Esse é o Brasilzão, cara. Você vai ver essas músicas aí com 80 milhões, 70 milhões, 200 e tantos milhões. Só que a gente vai quebrar muitas barreiras, né, para os nossos filhos, né? A gente que procurou aprender um pouco perto do pessoal que a gente veio, da realidade. Então eu acredito que nossos filhos têm tudo para ter um bom caminho aí. Só que, cara, eu tava vendo lá o primeiro livro que eu comecei a ler, eu acho que foi em 2012, se eu não me engano. Um dos primeiros livros. Eu comecei lendo muito Augusto Cury. Então eu tava vendo lá essa semana lá um livro lá, fazia uns dias que eu não lia tal, falei, cara, tem que ler algum, botar ali. Aí peguei um livro lá, a Isabela até rasgou a capa dele, tá com a capa rasgada, é um livro curto, eu falei, deixa eu ver onde eu grifei esses livros aqui, qual página que eu grifei, que tal. Aí tava lá, não lembro o mês, de 2012. Isso também mudou muito meu pensamento em muitas coisas, né? Quando você começa a fazer algumas leituras e tal. E a gente teve iniciativa, cara, uma coisa que eu dou graças a Deus. O pouco que eu mudei minha vida, quero mudar muito mais, quero ser muito melhor em todas as áreas, mas foi quando eu comecei a praticar um pouco de leitura, começamos por um treinamento lá atrás, a gente fez aquele primeiro treinamento que a gente fez lá. Lembro. Comecei lá... No hotel que eu queria matar a mulher. A gente fez um treinamento, Samuel, e aí... Era PNL. Me enganaram, Samuel. Cara, acho que foi em 2012, foi porque... Paguei mil e poucos reais, era um absurdo, cara. Era absurdo. A gente foi pro Hotel Nacional, eu sempre quis fazer... vou contar essa história agora, que você não perca o raciocínio. Eu quis fazer sempre cursos motivacionais. Eu sempre, de altos e baixos tal, e eu queria sempre fazer alguma coisa motivacional, e não tinha tanto acesso igual hoje. Nem lembro quanto que a gente começou a ter o YouTube mais na nossa vida igual tem. E eu fui numa loja de parafuso, comprar um parafuso, e tinha um panfletinho assim em cima, ó. Um panfletinho assim, palestra motivacional, PNL, programação neurolinguística. E eu sozinho no balcão ali, eu pedi o parafuso, na mecânica já, né, trabalhando e tal. O cara foi lá pegar o parafuso, eu peguei esse panfletinho, dobrei aqui escondido, coloquei no bolso aqui, aí saí, aí à noite liguei, mandei mensagem, eu liguei pra você e pro Jonathan, cara, tem um curso aqui motivacional, vai ser numa escola aqui, tal. Foi o primeiro treinamento que eu fui lá, a gente acabou comprando, né, esse treinamento no Hotel Nacional, pagamos na época R$1.000 e poucos, que era... Não, mas pra você ver, sem você perder o raciocínio, hoje as pessoas não investem R$50. Há 1000 anos atrás não tinha dinheiro quase nem pra comer, e eu paguei 300 e pouco em cada dia, foi 4 dias. Sim. Foi 300 e pouco por dia que pagamos lá no hotel. E a gente fez lá na palestra, a mulher dava dicas de livro, aquilo eu marcava ali, tal, saía atrás, comprava, queria o livro no dia, né? Saía, comprava o livro e ali começou ali, 2012. Então a gente está em 2023, 11 anos aí, mas E aí começou a mudar, cara. Tem muitos livros que aí eu vim lendo, aprendendo. O que eu li aqui? O que vale muito mais do que o ouro e do que a prata. Então isso daí foi mudando muita coisa. Isso aí. E aí você lê um livro, chega uma pessoa lá e eu entrava nesse assunto, cara, e tal. Isso é muito gostoso. Só que as pessoas não têm esse interesse. Não tem. Não tem. Às vezes você pega uma pessoa que está com a vida
assim, você vê que ela precisa, só depende dela para ela mudar. Porque toda vez que minha empresa tá ruim, minha vida pessoal tá ruim, cara, eu sou o culpado. Ninguém mais. Chegou hoje um cara lá, um fornecedor de bateria para mim hoje. E aí, cara, como é que tá a sua oficina, tal? Querendo meio que reclamar, achando que eu fosse reclamar. Eu falei, cara, realmente não tá cabendo um carro lá, né? Eu tô com muito serviço, mas ele perguntando, tal. Eu falei, cara, não cabe mais carro aqui, ó. Não sei nem o que eu faço. E quando eu tive ruim, a culpa é minha. Não tem que reclamar nada, porque não sei o quê. Falei, cara, se tu vai receber as baterias, né? Se eu não tiver dinheiro pra te pagar, porque eu recebi sua bateria e gastei. Então, é culpa minha. Se tiver pouco serviço aqui e tal, eu já tô anos no mercado, a culpa é minha. Então, assim, as pessoas não têm o interesse de evoluir e melhorar. Então, você vê que depende da pessoa, pra pessoa... Cara, quantas vezes você já não pegou uma pessoa, um amigo seu... E queimei horas da vida. Tó esse livro aqui, ó. Lê esse livro aqui, vai ser top. Cara, a pessoa devolveu pra mim porque eu cobrei sem ler o livro. É isso aí. É exatamente então, isso. Você só vai mudar quando você quer. Mas quando você quer. Se você deixa essa pessoa chegar lá na sua oficina e contaminar o seu dia, contaminar... E as pessoas vivem isso em círculos de família e tudo mais. Você com gestão de pessoas aí, essa questão de uma pessoa que está no seu círculo ou na sua empresa, amizade, que essa pessoa não dá mais ali. Você vê que a pessoa... Como que se livra de uma pessoa dessa? O que você me fala da sua experiência com uma pessoa tóxica? Uma pessoa tóxica que está no seu convívio ou na sua empresa ou até em amizade. Eu já tive pessoas... Porque você acha que essa pessoa é indispensável. E fica ali, talvez essa pessoa, você fala... E aí? Eu já tive pessoas assim na empresa que eu liderava. Pessoas que, no caso, era um mecânico, entende? Um mecânico que era muito difícil achar, cara. Nego bom de serviço. Parece que os bons é os mais complicados. O cara era bom de serviço e tal, e foi aquilo ali se estendendo, o cara com um mau comportamento, porque hoje nas empresas, até vou falar algo aqui muito importante, se eu lembrar aqui, sobre o comportamento das pessoas e sobre valores. Mas a pessoa, ela era péssima no relacionamento com pessoas dentro da empresa. E o problema é que estragava um monte de gente. Ela perturbava ali, ou seja, ela influenciava bastante pessoas, e aquilo foi, mas se mandar embora, não acha outro, e tenta colocar outra pessoa, e não... O grande aprendizado que eu tive com isso, não só uma vez, várias vezes na minha vida. E ninguém vai ocupar o espaço que já está ocupado. Essa é a realidade. O espaço ficou vago, alguém vai ocupar esse espaço. Mesmo que no começo seja desafiador, mas alguém vai ocupar esse espaço. Nenhuma empresa parou por causa de ninguém. Nem o mundo não parou porque alguém morreu. Pessoas excelentes, pessoas fora da curva, pessoas morreu. Tem um pregador que chama Miles. O cara top. O cara não tinha 50 anos, cara. Com o filho teve um acidente lá no avião. Cara, que prejuízo. Mas o mundo não para, cara. Foi morar com Deus e Deus levanta mais 10 aí. Ah, não tem a mesma essência, cara, mas vai. E as coisas continuam acontecendo. Então, como que eu resolvo isso? Eu tenho que ter coragem e atitude de deixar aquele espaço vago. Porque se ele continuar preenchido, não vai chegar outro. Não chega mesmo. Então, aquele espaço vago, chega outra pessoa para ocupar. Agora, a questão é que nós não queremos passar por isso. Nós não queremos passar por aquele desafio de ter que ficar um tempo sem uma pessoa ali. Quer ser da zona de aquele conforto que tá. O conforto que você já tem aquela pessoa que sabe fazer tudo, que você... Então você não quer ter aquele desconforto, às vezes você tem que fazer, você tem que... Treinar outra pessoa. Treinar 3, 4, 5 pessoas até ficar... Mas é a vida. Ou você paga o preço, ou você se torna refém de uma pessoa. Entende? Ou você paga o preço, ou você vai se tornar refém disso daí. Para quem contrata pessoas, uma das coisas mais importantes que eu estava falando sobre valores nessa questão, não sei se a sua pergunta responde bem o que você trouxe clareza. Sim, com certeza. Porque eu vejo muito, não perde o que você ia falar, o raciocínio aí, mas eu vejo várias pessoas de grupos, principalmente de gestão, reclamando. Ah, tem um funcionário aqui que está há anos e se acha o dono. Ah, a pessoa é complicado. E fica ali tempo, parece que não vai ter outro para substituir a altura e fica ali passando por isso, né? O proprietário ele tem que fazer, pode colocar a figura do leão ou do cachorro, o que quiser, mas o macho alfa,
se você pegar o lobo, se você pegar... Ele vai demarcar o território. E se alguém quiser qualquer perigo que leve a liderança dele, ele vai para cima. Não estou dizendo que ninguém tem que ser como animal. Mas todo mundo dentro de uma empresa precisa olhar e saber, aquele cara é líder, não põe a cara com ele. Aquele cara é o meu líder. E quando a pessoa se posiciona, os outros respeitam. Mas o porquê acontece isso dentro das empresas? Porque a pessoa vai, não é delegando, ela vai delargando. Ela vai deixando, porque ela não quer fazer e vai deixando. A pessoa, ninguém, é como criança. Ninguém bate na cara da mãe ou do pai com 9, 10 anos de idade, Lucas. Começa quando é bebê de colo. Quando é bebê de colo, bate no rosto da mãe e a mãe fala, ai, que lindinho, que bonitinho. Tá errado, tem que ensinar desde o colo. Pegar e falar com voz de autoridade. Não pode. Não é para espancar, mas tem que mostrar que não pode. Uma criança que não sabe o que faz com 3 anos, bateu no rosto do pai, ele tem que chamar essa criança, ele tem que discipliná-la. Não estou dizendo bater nem espancar, mas ele tem que disciplinar e mostrar que aquilo está errado. A mesma coisa o funcionário, cara. Ele vai ganhando espaço. Isso está no inconsciente da pessoa. Um adolescente, eu estou explicando aqui como funciona a questão do funcionário. Mas como que um adolescente faz dentro de uma casa? Ele começa igual o leãozinho ali com 1 ano e meio, mais ou menos. Ele começa a criar uma penugem e ele começa a empurrar cerca. E isso é inconsciente, faz parte do ser humano. E ele começa a testar os limites. Faz isso para mim? Ah, não vou fazer não. Ah, peraí. Ah, não vou. Ele vai testando. Ele vai querendo ganhar espaço. E casa que não tem um líder, vai criar um reizinho, cara. É a mesma coisa dentro de uma empresa. Não começa da noite pro dia. Começa aos poucos. Aquela pessoa tem uma atitude irregular, mas o líder não chama essa pessoa e não disciplina ela, não corrige. E ele vai deixando. Por quê? Porque se ele chamar, tem o desconforto, tem o conflito, às vezes tem que trocar essa pessoa. Então tudo isso, mas começa sempre assim. E o problema é quando um líder, um exemplo, uma empresa que, vamos supor, né? Exemplo que eu já tive. Você coloca um líder lá que o líder é ruim. O líder não é bom. Ou seja, o dono, mas ele não é bom no que faz. Ele se torna refém da pessoa. E quando ele vai cobrar essa pessoa tem mais 10 argumentos para falar para o líder. Então o líder, ele começa a passar esse problema quando ele é ruim. Porque quando ele é bom, ele chega cedo, ele é produtivo, ele faz mais do que todo mundo, ele lidera pelo exemplo. Cara, não tem o que ninguém falar. Ninguém nem põe a cara com ele. Agora, se ele vai deixando... Ninguém se cria lá dentro. Exatamente. Se ele vai deixando, e aí depois, para você pegar uma águia grande e cortar as asas dela, fica difícil. Entendeu? Então, são princípios. E você vê que isso é bíblico, cara. É a mesma coisa. É Deus ensinando desde o princípio, é isso daí. Deus, ele sempre que ele vai falar, Lucas, ou com uma casa, ou sempre que ele vai falar com uma igreja, ele nunca fala com o povo. Entende? Ele sempre vai buscar o líder. Ele sempre vai falar com o cabeça. Inclusive, se a tua esposa fizer alguma coisa, ele vai cobrar você. Por que sua esposa fez isso? Onde você estava? Por que ela fez? Por que teu filho fez? Onde você estava? É a mesma questão de gestão. Esse princípio, onde está esse princípio? No Éden. Quando a Eva comeu o primeiro fruto e Deus não chegou e perguntou para ela, ele chamou o Adão e disse, você comeu? Ele não perguntou se a mulher comeu ou não, porque ele tinha dado a voz de autoridade para o Adão. Adão, por que aconteceu isso daí? E aí ele perdeu a liderança, porque ele foi influenciado por uma liderada, onde ele deveria cuidar, amar, guardar. É o mesmo princípio que acontece dentro de uma empresa. Se Deus te deu uma empresa, não pense, isso daqui é opinião minha e bíblica, para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Mas se Deus te deu uma empresa, se você crê que Jesus é o Filho de Deus e aquilo que ele deixou para nós, quando chamaram ele, disseram para ele alguma coisa ali, ele disse, só tem poder nessa terra quem meu pai deu. Se o Pilatos está nessa posição, é porque Deus quis que ele estivesse. Não foi mérito dele. Mas e por que você não faz nada? Se eu quisesse, eu pedia ao meu pai. Ele mandaria até 12 legiões para me defender. Mas o meu reino não é daqui. Porque ele sabe que o reino da terra é do homem, não é de Deus. Então, o que acontece? Quando Deus te dá algo, se Deus te deu uma empresa, não pense você
Tô falando uma opinião bíblica, ok? Que Deus não vai te cobrar desses frutos. Todos, 100% dos frutos que vier na sua mão, sendo um cristão, um filho de Deus, Deus vai cobrar de você um dia os frutos, porque nada do que você tem é teu. Eu estou dizendo para quem é cristão. Não sei se vai bagunçar aqui o assunto, mas tudo que chegar na mão de um filho de Deus, Deus vai requerer os frutos, porque nós só estamos aqui de passagem, cara. Então você precisa aplicar bem. Quando que Deus vai te dar uma oficina melhor? Quando você gastar menos, gerir bem, empreender. Por quê? Às vezes nós pensamos assim, mas então tem que dar o dinheiro para a igreja? Não. Se você está hoje amparando 5 pessoas, vamos pensar que 5 pessoas estão colocando o pão sobre a mesa através do que você está empreendendo. Se você faz bem essa gestão, você está fazendo o reino. Então, você está ajudando esse planeta. Você está ajudando. A única voz de Deus é essa. É ajudar, é amar. Então, Deus vai te dar daqui a pouco 7 funcionários. E aí você tratou bem esses funcionários. Você foi honesto com eles. Você foi humano com eles. Você tratou eles com respeito. No dia que eles não estavam bem, você compreendeu. Você mentoreou. Você ajudou. Você fez com que eles evoluíssem. Deus fala, gostei da sua gestão. Vou te dar 10 funcionários. E assim ele vai te abrindo as portas. Mas a pessoa, o que ela ganha, ela gasta. Parafraseando aqui. Com cachaça. Com mulherada. Quer um celular de 10 mil, sendo que não pode comprar um de 1.000. Vai pegando tudo que Deus deu e vai jogando no vento. Fora. Deus nunca vai dar mais, cara. Esse é um código poderoso na Bíblia. Deus nunca vai dar muito para quem não foi fiel no pouco. E nem vou falar dos 10%, né? Que se você fizer qualquer liderança e gestão, qualquer uma que você fizer, vai falar que 10% do seu rendimento tem que ser para doação. Porque é um código no mundo espiritual. Não importa se crê em Deus, se não crê. Você tem que fazer filantropia, você tem que fazer obra filantrópica, você tem que doar. É uma forma de você transbordar aquilo que Deus deu na sua vida. Então, se Deus deu para você, você precisa abençoar pessoas através do seu trabalho. Então, vamos pensar. A pessoa tem um bom mentor, se prepara para abrir uma oficina, se é isso que a pessoa vai abrir. A pessoa tem talento naquilo que faz, tem direcionamento, tem conselheiro, ela cumpre esses princípios, sendo cristão ou não. Você pode diminuir, não tem como você zerar, mas você vai diminuir a chance disso dar errado, cara, lá de 0 a 100, menos de 10%. Entende? Essa pessoa vai estar preparada, ela é uma semente pronta para nascer. Mas se a pessoa não faz isso, aí ela vai depender da sorte, cara. E depender da sorte é uma tragédia. É por isso que poucas pessoas têm resultado. Porque tudo que você está falando aí faz total sentido. E muita gente não tem princípio, cara. Nem sabe o que é. O básico de você estar ali na sua empresa, o que acontece? O cara está ali na empresa junto com o funcionário enganando o cliente. Muitas das vezes. Olha aí. Cara, o que eu fico... hoje mesmo aconteceu um episódio lá, um cliente com uma conversa, que ontem ele me falou uma coisa, hoje ele chegou e falou outra. E ali, cara, ali que nem você diz, eu sou meio leãozinho ali, cara. Eu sou muito transparente no que eu faço, entendeu? E não vem com conversinha, com mentira. O cara me falou uma coisa ontem, chegou hoje, falou totalmente diferente. Eu falei, não, senhor. Você me falou ontem, um cara de idade já. Você me falou ontem... Cliente ou funcionário? Cliente. Samuel, consegue aumentar uns 2 graus aí? O cliente falou uma coisa e me falou hoje totalmente diferente. Eu falei, não, senhor. O senhor falou para mim que era isso ou aquilo. O senhor se lembra disso? Não, é verdade. Ele saiu, até comentei com um funcionário meu que estava do lado ouvindo. Falei, cara, mas... Poxa vida, um cara de idade, velho, com conversa... torta, falou uma coisa ontem, hoje é outra. Então a empresa, o próprio patrão, junto com os funcionários, fica dando um desperto para cima do cliente, em tudo. Com o fornecedor quer dar um desperto e tal, e não tem princípio. De tudo, cara, tudo. Então quando começa com o princípio de... Cara, quantos pilares? Você não acabou de falar que tem que ter... Falta um monte, mais um monte, né? Que você precisa ter... Sim, sim. Tá, mas o pessoal não tá nem aí, cara. Leva de qualquer jeito. Eu acho que isso que você está falando é um dos códigos mais poderosos que tem para uma empresa. E principalmente oficina, que já é taxar todo mundo como ladrão. Sim. Transparência. Cara, isso é muito importante. Se os seus funcionários não confiam em você, você perde a liderança. Esses caras têm que olhar para você, Lucas,
E para quem está numa empresa dessa, eles têm que olhar e falar, não, se o Lucas falou, é isso aí mesmo. Mesmo, o que preferir. Isso é tão bom, né? Boa. Cara, quem trabalha com a verdade não se torna refém. Você não precisa cobrar 1 litro de óleo a mais de um cliente. No meu ramo, tem muita coisa que você pode fazer para enganar o cliente. Cara, para você, eu me acho muito próspero no que eu faço. Eu sou abençoado no que eu faço. E Deus vai me abençoar mais, e se continuar do jeito que tá bom, e tá tudo na mão dele, mas eu me acho muito abençoado no que eu faço. Cara, eu não preciso enganar ninguém. Porque muita gente, cara, cobra uma peça de uma marca e coloca outra. E fala que trocou e não trocou. E vem um amigo meu e fala, trabalho pra tu cara, mas o cara conta tanta mentira, velho, que você não faz ideia. Cara, eu não preciso enganar ninguém. Eu preciso aprender a trabalhar da forma correta. Talvez uma mentoria dessa que você falou aí. Cara, de que forma você vai ganhar dinheiro? Sendo honesto. Ah, você é caro, você é careiro. Minha oficina tá cheia, que não cabe carro, já tem um terreno do lado, eu tô pegando outro salão do lado e não tá cabendo carro e sendo careiro. Então, mas nesse mesmo momento tem pessoas reclamando e tendo que fechar as portas. Por quê? Entendeu? Agora, mas é ter princípio, ter clareza, ter honestidade, entendeu? Trabalhar com... E isso você começa a mostrar pro seu filho, pra sua equipe, pros seus amigos. Trabalha com a verdade, cara. Exatamente. A gente não tá aqui pra falar pra pregar pra ninguém, não é essa questão de... Trabalha com a verdade no que você faz, tenha princípio. E o resultado muda completamente, né? Quem tem princípio de tudo isso que você falou aí. A questão é que às vezes demora um pouco. Porque quando você tá com uma oficina top, uma empresa top, se tratando de centro automotivo... É fácil falar. É fácil você cumprir princípio. Mas quando o cara tá com o aluguel atrasado e chega ali um serviço que dá para ele ganhar R$500 a mais enganando, é ali que ele vai provar o valor dele. É ali que ele vai mostrar para o universo se compensa continuar investindo nele ou não. É naquele momento ali. É no momento da dificuldade, cara, que o cara vai mostrar quem ele é. Então, o cara tá na dificuldade, muitas das vezes, todo mundo passa dificuldade. Você já passou. Sua história, quem sabe a fundo sabe o que você já passou. Eu já passei muita dificuldade também. A gente começou, que nem você mesmo disse, né? A gente não começou do zero. A gente começou negativo. -10, -20. Até estar no 0 a 0 ali, foi, né, uma caminhada. Então, todo mundo teve dificuldade, tem dificuldade. Porém, muita gente passa a vida inteira tendo essa dificuldade, ou então um longo período, por culpa dele mesmo, por falta de comprometimento com pessoas, com falta de organização, e aí, você entendeu? E aí não adianta. Mesmo lá atrás, dando devagar, serviço, quando eu comecei e tal, que nem eu falo, foi culpa minha. Às vezes que eu tive dificuldade na vida, foi culpa minha, e aí parava tudo, e você começa... Cara, foi aí nas melhores horas que eu me reinventava. Onde eu parava, eu ia atrás de muitas coisas que iam me ajudar, de motivação, de livro, de Deus principalmente, de família, que é o mais importante, a gente quase não fala, mas a família é o mais importante. E é onde eu me reinventava, cara. Cara, e isso ainda muda você para melhor. Não é dificuldade que vai ser o coitadinho, não. Tanto dificuldade tal. Cara, o que eu já passei, por exemplo, oficina feia, bagunçada, e não ia tal, sem serviço, e chegava tarde. Cara, peraí, eu preciso chegar cedo, eu preciso pôr uma fachada aqui, cara, eu preciso divulgar mais. Aí você vai lá e começa a mexer. Até a água tem que bater na bunda pra você... não é desculpa pra você ser a porcaria a vida inteira. Isso daí é a maior alavancagem que você tem na vida, é as dificuldades. É o que faz você melhorar. Entendeu? Então foi aí que a gente começou a melhorar muitas coisas e sendo, né, acaba sendo culpa da gente e não pode ser desculpa, né? Dificuldade não pode ser desculpa. É a evolução, a gente evolui nisso daí. Só pra dificuldade. Você que tem muito hábito de ler, 2 livros aí que você daria de dica pra gente ler, inclusive pra mim. 2 livros, porque já vamos levar a Bíblia como um aí, né? Então pode colocar 3. Pode colocar 3, então. Então, me fala 3 livros aí que você indicaria para não só no mundo empresarial, mas princípios, né? De tudo aí que você indicaria pra gente. O primeiro livro é o livro de Provérbios na Bíblia. Certo. Leia ele com a mente voltada... Vou fazer uma colinha aqui. Para o que quiser. Leia o livro de Provérbios. Ali é onde vai aprender tudo isso que nós estamos falando aqui. Livro de Provérbios, com uma versão de Bíblia legal.
lê com uma versão de Bíblia muito antiga. Muita gente nem sabe que tem essas versões que facilitam a leitura, a interpretação, né? Qual seria uma... Uma fácil, uma boa aí. Vou dar 2 versões de Bíblia que vai ser bacana para pessoa procurar. Tem smartphone, tablet e tal, computador. Uma pode ser a NTLH. N de navio. NTLH. NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. E a outra versão? A outra pode ser na NVI, nova versão internacional, que também é top. As duas interpretação. Você vai ler Provérbios na versão se NTLH puder, ou NVI. NVI. Uma dessas 2 versões vai ser muito bacana se a pessoa ler. Vai ser só ganho para a pessoa. Outro livro. Esse é ouro puro, você já leu. Ele é A Boa Sorte. Nossa, esse livro aí. Você lê esse livro, A Boa Sorte, você lê mesmo com... Ouvir audiobook é legal e tal, mas se você conseguir ler, e se você quiser potencializar, faça um resumo do livro. Porque quando você lê, já é bom. Se você grifar aquilo que é importante para você, já melhora muito. Agora, se você escrever, fizer um resumo daquilo que é mais importante para você do livro, você vai ver... Você vai absorver muito resultado bem melhor. Muito mais. Então, o livro A Boa Sorte é um livreto. Esse foi um dos melhores livros que eu já li. É um livreto. Eu acho que se eu fosse indicar também, acho que eu... É uma metáfora, chega a ser doce para você, ler muito bom. Agora, o outro... A Boa Só para não... A Boa Sorte. A Boa Sorte. Esse livro realmente é fantástico. Fantástico. Esse livro que eu vou falar agora para você é um livro que eu só falo em mentorias. Eu nem indico esse livro. Olha só que... Esse livro eu só falo em mentorias. Eu não indico ele abertamente assim, porque a pessoa, quando está na mentoria e ela lê esse livro, dá um salto em qualquer empresa que a pessoa tem. O nome desse livro é O Mito do Empreendedor. Deixa eu marcar aqui também, fazer uma colinha. O Mito do Empreendedor. Fantástico esse livro. Fantástico. Quando me chamar novamente pro podcast, eu dou mais indicação de 2 outros livros só. Olha só, já tá levando já um monte de dica valiosa aí, hein? Esse daqui eu tenho que sair para comprar ele amanhã, para começar a ler. Você vai ver o ganho que vai ter. Esse livro é fantástico, cara. O Mito do Empreendedor é fantástico. Eu já fiz um estudo desse livro. E uma coisa que as pessoas precisam... Depois eu vou conversar com você a hora que acabar aqui, porque você já não me indicou ele antes, né? Samuel, até hoje, cara, agora que veio me indicar esse livro, pô, eu precisando evoluir, pô. O que as pessoas precisam compreender é que esse mundo... Eu vou dar um conselho aqui, da minha parte aqui, para as pessoas. Nesse segmento que você trabalha, nesse segmento do podcast. Por isso que o que eu penso, Lucas, um podcast como esse... Quantas pérolas não foi entregue aqui de graça? Quanta riqueza não foi colocado pro universo, cara? Se é 10 que vai assistir, eu não sei. Se é 10 mil, não sei. Eu não sou encarregado disso, eu sou encarregado de fazer. O universo vai soprar isso daí. Então, mas eu estou fazendo a minha parte. Se o outro também, ele já teve uma experiência, ele tem resultado, e ele também fizer, imagina, o mundo evolui, cara. Então, mas para quem quer que seja que assistir isso daqui, uma pessoa, Lucas, não tem como ser próspero. É um conselho de um cristão. Uma pessoa que deixa a mulher em casa para sair com outra mulher e que o negócio vai bem, não vai dar certo. Uma pessoa que engana o cliente falando que trocou uma peça que não trocou, não vai dar certo. Uma pessoa, cara, que se puder roubar um funcionário, ele rouba um funcionário. Ou se ele vê a pessoa passando quase fome, para ele é melhor, ele não tá nem aí. Cara, as pessoas, se pudesse pegar esse conselho aqui, pense que o mundo é como se fosse um grande Big Brother. E quem está cuidando dessas câmeras é o dono do universo. E é ele que vai dar as moedas na sua mão. É ele que vai investir em você. Será que ele, olhando o seu comportamento hoje, ele iria te querer ver próspero? Ele iria querer ver a sua empresa fluindo? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque as coisas não acontecem por acaso. Ninguém é rico por acaso. Vai ver a disciplina dessa pessoa. Como que age, como que fala com pessoas. Mas tem rico que é injusto. O problema é de cada um. Eu estou dizendo para você. Deus coloca muitos bens na mão de pessoas
que são leais e muitas vezes sem nem ser cristão nem nada. Mas a pessoa é correta, não engana ninguém, 1 mais 1 é 2, e a pessoa anda pelo certo, a pessoa tem resultado. Então, o conselho é esse, não tem como uma pessoa que engana a mulher em casa e quer que as coisas dão bem. Imagina. Entende? É o cliente, o funcionário, para que essa pessoa vai se dar bem? Para investir esse dinheiro onde? Na gandaia, no prostíbulo? Não adianta, cara. E acha que é tudo Não muito adianta. esperto. Tudo muito bonito, tudo vantajoso. E infelizmente o brasileiro tem muito disso, né? De se achar o esperto. Mas é muito além da honra, muito além do status, muito além, cara, do holofote, muito além disso vai a humildade. Uma pessoa humilde, ela cabe em qualquer lugar. Uma pessoa humilde, cara, ela é bem aceita. Onde ela chega, onde ela vai, a humildade dela contagia. A pessoa pode ser a empresa que for, mas se ele tem um pouquinho de altivez, de arrogância, ninguém quer estar perto. O orgulho que Ninguém quer estar muita gente morre com esse orgulho que, né? Pra gente começar a finalizar aqui, tem outras perguntas que eu queria fazer, mas tá, pra não alongar muito, fazer você pensar um pouco. Às vezes é pergunta que eu já deveria ter feito pra você há muito tempo atrás, mas a gente acaba não perguntando, não chega. Se você fosse voltar lá atrás, o Daniel Ferro, com tudo que ele já passou e o que ele vive hoje, com a mente que tem hoje, encontrasse o Daniel Ferro com 15 anos, cara, que conselho você daria pra você mesmo? Pô, com 15 anos, Com cara. 15 anos. Com 15 anos, o que eu falaria pra mim mesmo? Eu não sei se eu com 15 anos eu ia absorver, se eu ia dar tanta atenção. Mas o que eu diria pra mim naquele momento com 15 anos, primeiramente, confiar muito em Deus. O que eu diria pro Daniel de 15 anos é o seguinte, cara, você vai passar por muitos desafios, mas creia sempre que Deus está no controle de todas as coisas. Nunca desacredite de Deus. Esse seria o meu maior conselho para mim com 15 anos. Nunca desfaleça a sua fé. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com 15 anos ainda seria novo, mas eu vou pensar ali com 20 anos, que eu já estava casado e já tinha uma maturidade. Preocupações maiores. Preocupações maiores. E ali eu já ia conseguir absorver. Com quantos anos você teve o primeiro filho seu, primeira filha? 21. Tá. Acho que foi com 21. Então, com 20, 21 anos, eu ia dizer para mim, Lucas, muito, muito claro. Não se desespere. As coisas de um jeito ou de outro vai dar certo. Não, sabe, não fique afoito, não se desespere, não viva a sua vida cada dia e faça o melhor cada dia. Porque assim, eu passei por muita coisa e o que eu sofri no percurso foi muito desgastante. Se eu confiasse plenamente em Deus e soubesse que... Porque é o seguinte, você tem que viver cada dia, né? Um dia após o outro, fazer o seu melhor. E eu diria algo assim para mim muito especial. Cara, dê muito valor na sua família. Dê muito valor à sua família e dê o seu tempo como prioridade para sua família. Eu investi em tudo, cara. E cuidei da minha família da melhor forma possível. Mas se eu voltasse atrás, eu daria mais tempo para minha família. Isso daí, eu acho que seriam uns 3 conselhos. Primeiro, Deus, cara, acima de tudo, confia nele, as coisas vão dar certo. Confia nele porque ele é contigo. É o que eu diria pra mim, cara. Não tema, não porque você se vê sozinho e você... o desespero te faz você sofrer por antecipação, por ansiedade, muito mais do que... É igual você vai tirar um dente, nossa, vai doer. Cara, se você só for e vai lá, sofreu 30 minutos lá e já era. Mas fica uma semana pensando em arrancar o dente. E eu já fiquei muitas semanas pensando em vários dentes. Então, confiar que vai dar certo. Entende? Confiar que vai dar certo. Como que a gente sofre por antecipação, né? Por coisa Demais. que muitas das vezes não acontece e a gente, nossa, vai acabar o mundo. E agora? Agora foi. Exatamente. E daqui a pouco passa e você fala, caramba, né? Como que eu sou forte muitas das vezes. Além de tudo, como a gente é forte, como que a gente é mais forte do que a gente imagina, né? Exatamente. Para passar tudo e Deus sempre, né? Sempre. Conosco sempre. E uma última pergunta aqui, essa também é curiosa. Sei que você é um cara que tem muita fé em Deus, mas se você não tivesse medo, o que você faria?
Se eu não tivesse medo, o que eu faria? Se eu não tivesse medo, o que é uma você pergunta faria? poderosa. Se eu não tivesse medo, o que eu faria? Se eu não tivesse medo, o que eu faria? Cara, eu sinceramente, se eu não tivesse medo, o que eu Aqui é faria? para colocar o convidado em saia justa. Sentar do lado de cá, com essas perguntas, hein, Samuel? Tem que fazer. Eu vou aprender a fazer isso com os meus entrevistados também. Pensar que não deu tempo de fazer mais umas 4 aqui, não vai dar tempo, porque senão fica... Mas não é por ser mais ou menos. Eu não me vejo com medo de muita coisa. Eu não tenho muito medo, cara. E eu não sou extremamente corajoso, não. Mas quando você passa por muitos desafios na vida, você não tem muito medo, cara. Entende? A pessoa que nunca passou ali na extrema pobreza de quase passar fome, a pessoa tem medo de passar fome, ela tem medo. E eu também tenho. Mas quando você já passou, você sabe que com pouca coisa também você se vira e... Então, se você já passou pela rejeição, você também... Se você já passou por xingamentos, por afrontas... Já tá calejado em várias... O medo, se falar pra mim assim, cara, de verdade, de todo o coração, o medo, o único medo que eu posso falar pra você que eu teria era de perder minha conexão com Deus. Esse é meu único medo que eu posso falar pra você. Não, isso é o único medo que... Mas como eu sei que isso é impossível, então nem esse medo eu tenho. Entende? Porque eu sei que aquele que me comprou e me resgatou, ele é fiel para me levar até o último dia. E então nem esse medo eu tenho. Eu tenho tanta certeza da minha convicção em Cristo, em Deus. Todo mundo tem medo da morte, né, Lucas? Por causa dos filhos e tal. Então, por essa questão, eu também. Quando envolve família, filhos principalmente. Entendeu? Né? Mas por mim mesmo, eu não tenho essa preocupação. Não tenho essa preocupação. Vivo a vida, se você pensar, falar assim para mim, cara, qual que é o seu sonho? O que você gostaria de alcançar? Cara, hoje eu já tenho muito mais do que eu sonhei em toda a minha vida. Muito mais. Muito mais. Então, tipo assim, um sonho. Claro, a gente ainda almeja muitas coisas. Você faz projeto, você faz plano, mas não tem nada na minha vida hoje que eu gostaria de ter e não tenho. Eu hoje tenho muito mais do que eu já imaginei ter. Entende? Então hoje, quando chega sexta-feira, chega um sábado, e eu falo assim para minha esposa, o que nós vamos pedir para comer? Isso para mim é mensurável, não tem medida um negócio desse. Entende? Quando das minhas maiores questões, eu vou todo mês no mercado e eu faço a minha despesa junto com a minha esposa. Entende? Todo mês. Para pessoas isso vai ser normal. Para mim isso era um sonho. Que eu só vivia comprando de sacolinha. Nunca tinha condição de fazer uma despesa por um mês. Então, quando eu vivo isso, cara, aí você tá de passeio. Aí... E como que tem muita gente mais rica do que a gente, financeiramente falando, não dá valor nessas coisas tão pequenas, às vezes, que pra gente é como somos ricos, né? Pô, demais. Com tão pouco. É. Quem tá assistindo aí, às vezes, pode perguntar, né? Não, eu sou um cara que faço os meus treinamentos, tenho a minha casa, meu carro, auxilio no cuidado de uma igreja e vivo minha vida. Entendeu? Mas já cara, muito mais do que eu imaginei. E com pouco você faz muito. Você e muita gente faz. Sim. E pode se fazer. Exatamente. Com pouco se faz muito. Como que pode fazer muito, agregar na vida de outras pessoas, contribuir. Aqui é só o que a gente está fazendo aqui. Eu acredito que, nossa, que legal que foi. Como que dá para ajudar muita gente. Pois é. Agora, se eu fico pensando assim, cara, mas tem gente muito mais especializado, eu deixo de fazer aquilo que eu sei. Eu não quero nem saber quem sabe mais, quem sabe menos. Eu quero cumprir aquilo que eu fui chamado para fazer. E o que eu fui chamado para fazer foi isso, ajudar pessoas. Ajudar os Daniel que tem com 20 anos. Aconselhar eles. E como que eu volto a aconselhar o Daniel de 20 anos? Fazendo isso aqui. É assim que eu posso ajudar ele. Então o Daniel de 20 anos, que pode simbolizar o de 25, de 30, de 50, me ouvindo agora e falando, cara, pô, acho que vou dar mais valor à minha mulher, cara. Pô, se tem alguém que eu tenho que dar valor é minha mulher, cara. Pô, essa pessoa que tá do meu lado, dia após dia, pô, e eu tenho
Pronto, já cumpri meu propósito, cara. Já tô feliz por isso. E a maior parte, o lindo é isso. Você nunca fica sabendo. Não vai inflar o seu ego, porque nem 1% chega até você daquilo que ajudou pessoas. Entende? Mas, cara, e você está determinado e vai fazendo. Então, quando uma pessoa, Lucas, ela tá meio assim, calejada, ou ela... Cara, pega um cara lá da África que comeu o básico do básico do básico. Você coloca ele aqui para morar em uma comunidade que a gente antigamente conhecia como favela e tal, para morar em uma comunidade, ele vai estar num palácio, cara. Vai lá falar pro cara, ô louco, mas você mora aqui? É um sonho. Tudo vai do ponto de vista, cara. O problema é a pessoa que sempre teve de tudo, não dá valor de nada, em nada, é ingrato, é cheio de si. Ou o problema, às vezes, é os nossos filhos se tornar isso. Porque os nossos filhos nunca teve uma dificuldade. Nunca percebeu ou nunca teve entendeu? Ali um perrengue. E aí cresce sem saber o que é o valor da vida. Então o nosso trabalho mais árduo é conseguir ensiná-los. Você tem que ter esse cuidado aí. Olha, de falar da minha vida. Nem falei da minha vida, fomos só conversando aí. Tem convidado de novo, né, Samuel? Top demais. Vamos agradecer aqui o Daniel. Espero que em breve a gente esteja de novo aqui batendo um papo. Para mim, que sou irmão, que convivo, faço parte da comunidade. Você é o caçula, né? Então você tem que me respeitar sempre. Aí, Samuel. Tem que respeitar os mais velhos, né? E para mim já foi muito legal, muito legal. Sempre que posso, tô batendo um papo com você para muita coisa. E acredito que para muita gente que está assistindo a gente aí também, foi um conteúdo rico. Muita gente aí vai aprender muito. Foi muito legal. Agradecer o Daniel a presença dele. Agradecer o Samuel aqui também, que faz parte ali. Samuel... qual que é? Samuel Thiago. Samuel Thiago. E agradecer o Daniel aqui. Espero que logo a gente esteja de volta aqui batendo um papo. Muito bom você compartilhar a sua história, sua sabedoria, seus perrengues, seus desafios. E dá mais um pitaquinho aí só pra fala seu tchau, manda um abraço pra família, né? Tem que mandar. Esse dia eu mandei um beijo, um abraço pra mulher aqui. Então agora é sua vez. Dar um abraço na minha vida, minha esposa, minha filha Giovana, meu filho Pedro. E como hoje é um ditado já popular, né? Mas é muito legal. Estamos juntos até depois do fim. E se você quiser conhecer o meu trabalho, o meu canal, chama Canal Daniel Ferro. Vai lá no YouTube e eu tenho certeza que algum conteúdo lá pode agregar, mas agradecer a sua presença e estar nos vendo aqui. Estou feliz de estar aqui no podcast do meu irmão, acho maravilhosa essa atitude e tem que ir para cima. É o que eu acho e estou feliz de ter sido convidado. Primeiro podcast que eu fui convidado. Legal, hein, cara? Me senti honrado aqui, mas é muito legal. A gente gosta de falar da história da gente, né? É bom, né? Claro que é. E quando a história é interessante, para quem tá ouvindo também, é muito bom. Mas é isso aí. Obrigado. Mas honrado em estar aqui. Obrigado novamente. Vocês aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Vamos estar logo com outros convidados aqui para mais assuntos interessantes. E é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Valeu, gente.